Meus amigos da Rede Brasil, estamos de volta com o senador Oriovisto Guimarães discutindo sobre a prisão em segunda instância. E a pergunta que eu lhe fiz no bloco anterior, senador, foi: o Dias Toffoli, o presidente Supremo, em seu voto, ele joga quase que uma casca de banana para o Congresso, dizendo: olha, nenhuma questão tão impopular. O Supremo está vendo a questão constitucional. Se tem que mudar a lei, o Congresso que o mude. E de alguma forma, embora a pressão popular seja grande, a alteração da lei tem que ser feita pelo Congresso, o Senado e pela Câmara. Como que o senhor avalia essa questão? Olha, Oswaldo, eu acho que isso foi o que de melhor o Toffoli fez. O voto do Toffoli foi para acabar com a prisão em segunda instância, um voto lamentável. Nós fomos um dia antes falar com o Toffoli, fui eu e mais 12 senadores, e entregamos ao Toffoli uma carta assinada por 43 senadores, pedindo a ele, que nós sabíamos que ele ia ser o fiel da balança, porque foi ele que desempatou, a votação foi 6-5. Quando o Toffoli votou, estava 5 ministros do Supremo dizendo que a prisão em segunda instância tinha que ser mantida e 5 ministros do Supremo dizendo que a prisão em segunda instância tinha que ser abolida. Não podia mais ter prisão em segunda instância. O Toffoli foi quem decidiu, foi o fiel da balança. E nós sabíamos que isso ia acontecer, porque nós já conhecíamos a opinião dos outros ministros. Então nós fomos pedir ao Toffoli: ministro Toffoli, o senhor vai ter o voto de Minerva, o senhor vai resolver essa questão. Então, 43 senadores assinaram essa carta para o senhor, pedindo que, para o bem do país, para que o nosso país não volte atrás, para que o nosso país não seja um reino onde os espertalhões, os ladrões da República se saiam bem e os pobres fiquem sempre desprotegidos, desassistidos pelo governo. Para que o país não seja o único, em 194 países que compõem a ONU, nós somos o único país do mundo que tem essa justiça tão morosa, que tem tantos recursos. Todos os outros países do mundo, a pessoa que é condenada em primeira ou segunda instância já vai para a cadeia. O Brasil é o único, Oswaldo, onde isso não acontece. Então nós pedimos ao Toffoli: ministro, o senhor pode votar de um jeito ou do outro, o senhor pode vir a ser um herói nacional se o senhor votar a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Entregamos a carta a ele com a assinatura. Ele é muito educado, muito gentil, nos atendeu a todos, ouviu a todos, não revelou o seu voto, que é um direito dele, não é? E no dia seguinte ele proferiu o voto dele, não é? E nós sabemos qual foi o voto dele. O voto dele foi para abolir a prisão em segunda instância. Ele tem os seus argumentos jurídicos, todos têm. Os que votam pela manutenção também têm fortes argumentos. Essa é uma discussão jurídica que não acaba nunca. Eu não vou discutir isso aqui porque nós teríamos que gravar 10 programas para entrar nessa discussão. Eu prefiro ir pelo bom senso, pelo óbvio. Se o mundo inteiro faz diferente, por que só o Brasil está certo? Não é? Eu acho que isso basta. E o direito existe para servir a nação, não é a nação que existe para servir o direito, como diz o ministro Fux, né? Mas, senador, deixa eu interromper o senhor. Eu deixo, Oswaldo, mas eu só queria concluir esse raciocínio. Quando o ministro Toffoli, no seu voto, reafirmou o que já tinha dito para nós no dia anterior, que quem pode legislar sobre isso é o Congresso Nacional, que ele não via nenhuma cláusula pétrea que impedisse o estabelecimento da prisão em segunda instância, ele fez um bem para a nação. Porque eu já desconfiava, em fevereiro eu já desconfiava que isso fosse acontecer uma hora. E por isso eu protocolei lá em fevereiro essa PEC, alterando a Constituição do Brasil e estabelecendo definitivamente a prisão em segunda instância na Constituição. Porque a hora que o Congresso fizer isso, o Supremo pode mudar à vontade. Ninguém mais pode discutir o assunto que está na Constituição. Então eu acho que nesse aspecto ele foi muito feliz. A responsabilidade é do Congresso. E a população precisa pressionar o Congresso para que aprove a PEC 5, que está lá para ser votada. Vai ser votada quarta-feira que vem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E se essa PEC for aprovada, ela irá para o plenário. Se aprovada no plenário, irá para a Câmara dos Deputados. Se aprovada pela Câmara dos Deputados, ela faz parte da Constituição. Nunca mais o Brasil será o paraíso dos corruptos. Nunca mais o Brasil será o país onde só pobre vai para a cadeia. O Brasil passa a ser um país onde todos serão tratados igualmente diante da lei. Agora a população precisa entender
que isso é uma luta que não vai demorar um dia ou dois, nem uma semana ou duas, vai demorar alguns meses. E tem que continuar a pressão sobre todos os deputados, sobre todos os senadores, senão isso não vai acontecer. Senador, essa questão é muito importante para o Brasil. Aliás, eu disse no início do programa, é o assunto mais importante do Brasil, e você que nos assiste pela Rede Brasil tem a oportunidade de esclarecer toda essa situação. Mas algumas pessoas falam sobre a constitucionalidade. Existe uma PEC na Câmara que os deputados já abriram mão dela porque ela mexe numa cláusula pétrea da Constituição. Nós temos cláusulas pétreas da Constituição. Você não pode mexer no artigo 5º. A Constituinte proibiu lá com Ulisses Guimarães, quando fizeram isso, em 1988, quando ela foi promulgada, e houve uma grande festa no Brasil pela nossa Constituição. Essa PEC do senhor, ela não vai alterar uma cláusula pétrea e se tornar inconstitucional pelo Supremo? Não, Oswaldo, absolutamente não. Eu tomei o máximo cuidado nisso. Eu consultei grandes juristas. Modesto Carvalhosa, que é uma referência, está fazendo campanha pela PEC. Muitos outros grandes juristas estão fazendo campanha pela PEC. O próprio ministro Toffoli disse claramente que ele não vê cláusula pétrea sendo infringida se nós estabelecermos a prisão em segunda instância. Não é? Apenas que ele indicou um caminho que seria alterar o Código de Processo Penal, o CPP, o artigo 283. Mas não é o único caminho. Você tem vários caminhos para estabelecer definitivamente a prisão em segunda instância sem ferir cláusula pétrea alguma. E essa PEC número 5 não fere cláusula pétrea. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Qual é o caminho? O caminho que nós estamos propondo é um caminho. Não é? Você estabelece que no artigo 93 da Constituição, portanto, bem longe do artigo 5º, que é a cláusula pétrea, artigo 93 trata dos princípios gerais do Poder Judiciário. Eles são auto-aplicáveis. E você estabelece que todo cidadão brasileiro condenado em segunda instância, ou seja, condenado por órgão colegiado, começa a cumprir a pena sem prejuízo de poder continuar os seus recursos. Só que vai recorrer ao STJ, vai recorrer ao Supremo, preso e não mais solto. E isso não fere cláusula pétrea alguma. A maior prova que não fere é que a maioria dos presos que nós temos no Brasil hoje estão presos sem ter tido trânsito em julgado. Então, estão presos ou por prisão preventiva ou por outro tipo de prisão que já existe na lei. Então, a gente não pode confundir o que diz o artigo 5º, que é ninguém será considerado culpado. Tá? Culpado é uma coisa, preso é outra, são palavras diferentes. O Código de Processo Penal, o CPP, é que diz que ninguém será preso até trânsito em julgado. Se eu coloco na Constituição, se eu regulamento a prisão na Constituição, a Constituição é maior do que o CPP. Então, automaticamente, o CPP cai. Tem uma hierarquia nas leis. E o fato de você prender alguém depois de ser condenado em segunda instância não briga com cláusula pétrea. Infelizmente, na Câmara, a ideia que tiveram foi mexer exatamente com o artigo 5º, onde não pode mexer. Mas nós não precisamos mexer com o artigo 5º para estabelecer a prisão em segunda instância. Tá certo, senador. No próximo bloco eu quero falar um pouco sobre foro privilegiado. Não sai daí.